Olá pessoal, aqui é o professor Tiago Costa. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre alguns critérios utilizados para detectar situações em que a multicolinearidade pode ser um problema mais sério na modelagem. Além disso, vamos discutir ao final alguns caminhos metodológicos que a literatura cita como formas de correção para esse problema. Como visto no vídeo anterior, R2 elevado e poucas razões T significativas são um indício forte de que o modelo apresenta um problema sério de multicolinearidade. Chamamos problema grave quando não conseguimos identificar ao certo qual é o efeito das variáveis regressoras sobre a variável dependente. Foi falado também que alta multicolinearidade aumenta a variância do parâmetro e diminui a razão T do coeficiente. Nesses casos, é possível que o parâmetro seja não significativo em virtude do grau de multicolinearidade, o que configura um problema mais sério. Por isso, quando observamos R2 elevado e estatísticas T pouco significativas, é bem provável que seja por razão de uma forte associação linear entre os regressores, já que o modelo parece estar bem ajustado no geral. A literatura também indica a análise direta do coeficiente de correlação dos regressores como um meio para detectar problemas sérios de multicolinearidade. Não há uma regra fixa, mas grande parte da literatura aceita que coeficientes de correlação entre regressores maiores do que 0,8 podem sugerir um grau mais sério do problema. O que é bem usual na prática é a construção de uma matriz de correlações entre os regressores antes mesmo de proceder com a estimação do modelo principal. Essa matriz pode fornecer um quadro descritivo mais geral dos regressores e servir de base para uma análise um pouco mais aprofundada do problema. Outra forma de identificar esse problema é através da análise de regressões auxiliares. Regressões auxiliares são, na verdade, modelos ajustados entre os próprios regressores. O objetivo dessa análise é comparar o grau de ajustamento do modelo principal com o modelo auxiliar. Veja esse exemplo. Aqui temos um modelo em que y é a variável dependente e x2 e x3 são as variáveis explicativas. Essa regressão fornece um coeficiente R2 qualquer. Em seguida, ajustamos um modelo em que uma das variáveis explicativas se torna dependente. Nesse caso, x3 se tornou uma variável dependente de x2. Essa regressão fornece um outro coeficiente de determinação. Pela regra de Klein, descrita em Gujarati, a multicolinearidade será um problema mais grave quando o R2 da regressão auxiliar for maior do que o R2 da regressão principal. Apesar de não haver uma formalização para essa regra, o fato de uma regressão entre variáveis explicativas ter um ajustamento melhor do que a regressão principal rompe com a intuição da própria modelagem, porque na realidade esperamos que os regressores tenham certa independência e que conjuntamente possam explicar de forma relevante a variável dependente. Os coeficientes de determinação das regressões auxiliares dão origem ao fator de inflação da variância e ao nível de tolerância, que são um dos principais indicadores do grau de multicolinearidade observados na literatura. Quando o modelo possui dois regressores ou mais, a variância de um estimador J pode ser descrita pela expressão abaixo. Sigma2 é a variância do resíduo do modelo, xji é a variável regressora J em desvio da média. E R2J é o coeficiente de determinação obtido na regressão da variável explicativa J contra as demais variáveis explicativas. A expressão em colchetes representa um fator de inflação da variância. Esse elemento mostra como a variância do estimador pode ser inflacionada pelo grau de multicolinearidade. Veja que se R2J tender para 1, o φ tenderá para o infinito. Nesse caso, não seria possível obter a variância do coeficiente. Agora imagine que R2J seja igual a zero. Nesse caso, os termos dentro do colchetes resultariam em um coeficiente unitário e a variância do βj se resumiria à expressão σ2 sobre o somatório de x ao quadrado. Vamos supor agora um valor de 0,5 para o R2 auxiliar. Resolvendo a expressão, podemos ver que o φ seria de 2, ou seja, a variância do estimador seria o dobro da variância na ausência de multicolinearidade. Outro índice usado na análise da multicolinearidade é o nível de tolerância.
O TOL, na verdade, é o inverso do FIV. Na presença de multicolinearidade perfeita, o R2 auxiliar seria de 1 e o nível de tolerância assumiria o valor de 0. Na ausência de multicolinearidade, R2 auxiliar seria de 0 e o nível de tolerância seria de 1. Então, podemos perceber que esse indicador assume valores dentro do intervalo de 0 a 1. Quanto mais próximo de 0 está o indicador, maior o grau de multicolinearidade do modelo. Não há um consenso sobre os valores que esses indicadores devem assumir para que haja um problema sério de multicolinearidade. Porém, algumas literaturas, como o livro-texto do Woodridge, apresentam limiares de 10 para o fator de fracionamento da variância, o que representa um coeficiente de determinação auxiliar de 0,9 e um indicador TOL de 0,1. Mas esses limiares realmente configurariam um problema sério de multicolinearidade? Para responder isso, vamos voltar na expressão que define a variância do estimador. Vimos que o principal problema da multicolinearidade está no aumento da variância do coeficiente, porque, posteriormente, teremos estatísticas T menos significativas e intervalos de confiança mais amplos. E tudo isso reduz a confiabilidade do parâmetro. Por outro lado, temos na expressão da variância um termo que é diretamente afetado pelo tamanho da amostra e pela variabilidade de x. O somatório de xji em desvio da média ao quadrado aumenta quando temos uma amostra com maior número de observações. Então, mesmo que tenhamos um grau de multicolinearidade aparentemente elevado, o tamanho da amostra pode compensar a inflação proveniente da relação entre os regressores. Diante dessas questões, o que a gente pode fazer de fato? Bom, se a multicolinearidade é causada pela correlação entre alguns regressores, seria uma opção viável excluir um desses regressores? Infelizmente não. Quando estruturamos um modelo econométrico, partimos de alguma formulação teórica que explica a relação entre as variáveis. Se excluirmos uma variável do modelo, certamente teríamos estimadores enviesados e inconsistentes, já que a variável omitida passaria a compor o termo de erro e causaria correlação entre o próprio resíduo estocástico e o regressor que permaneceu na modelagem. E se aumentarmos o tamanho da amostra? Nesse caso, é bem provável que os efeitos da multicolinearidade sejam reduzidos, mas sabendo que uma amostra grande é estatisticamente melhor do que uma amostra pequena, um pesquisador atento provavelmente já teria feito isso. Ok, então se a multicolinearidade é um problema amostral, então bastaria extrair novos dados, certo? Até poderíamos pensar dessa forma, mas vale lembrar que grande parte dos dados adotados na área de economia são de fontes secundárias, como o IBGE, o Banco Central, então não teríamos como controlar a construção desses dados. E nos estudos que utilizam dados primários, por exemplo aqueles que são feitos com questionários, seria muito custoso elaborar todo um processo de coleta de dados novamente. Existem também algumas técnicas estatísticas que permitem combinar variáveis com grau elevado de multicolinearidade através da construção de indicadores comuns, como as análises de fator e de componentes principais. Mas essas técnicas vão além do escopo desse conteúdo. Se você quiser ler um pouco mais a respeito, eu indico esse livro aqui, de Estatística Multivariada, da Sueli Mingotti, que traz uma descrição mais detalhada sobre esses métodos que eu acabei de citar. Então, para fechar, a gente pode elencar aqui os principais pontos desse capítulo. Primeiro, a multicolinearidade perfeita viola uma das pressuposições de MQO, porém não afeta as propriedades do teorema de Gauss-Markov, ou seja, os estimadores continuam lineares, não tendenciosos, eficientes e consistentes. Na presença de multicolinearidade perfeita, os parâmetros do modelo são indeterminados e seus erros padrão não são definidos. Na presença de alta multicolinearidade, mas imperfeita, os parâmetros podem ser estimados, mas o erro padrão provavelmente vai ser mais alto. Há várias formas de averiguar a existência e o grau da multicolinearidade, porém não existe um método infalível. E por fim, por ser um problema amostral, a correção da multicolinearidade nem sempre é possível. Bom, esse vídeo fica por aqui. Até o próximo e bons estudos!